Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Estudos apontam que existe uma ligação direta entre o câncer e a depressão. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Segundo a pesquisa, os tumores podem crescer mais rápido em pacientes depressivos. Veja os detalhes na reportagem da TV Assembleia do Ceará. Luísa Helena fala da angústia que sentiu quando recebeu o diagnóstico de câncer no estômago. Muito difícil, quando o médico me disse que eu estava, eu não quis acreditar, mas eu estou levando, né, esperando, quanto a vida é esperança, né? Eu estou aqui nessa luta, né? Sentimentos assim de melancolia podem desencadear problemas psíquicos, como a depressão, que merece atenção especial, ainda mais agora que estudos estão conseguindo provar a relação direta destas alterações psicológicas com o modo como o câncer se desenvolve. A descoberta veio aqui do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Medicamentos da Universidade Federal do Ceará. O grupo avaliou os sintomas de crescimento de tumores em animais que apresentam sintomas típicos da depressão. É muito comum, a percentual de pacientes deprimidos com câncer é muito grande. E o que se sabe também é que esses pacientes, quando eles têm depressão e câncer, eles são resistentes ao tratamento tumoral. Então, se você consegue tratar bem a depressão também desses pacientes, o tratamento antitumoral vai ser bem mais eficaz. Mais na frente, com o avanço da pesquisa, a expectativa é que sejam criadas novas estratégias para o fortalecimento do sistema imunológico dos pacientes após um trauma ou o início de um comportamento depressivo. Porque muitas vezes, né, o tumor está latente, né, o sistema imunológico consegue controlar o tumor, está latente. Quando o sistema imunológico fica deprimido, né, então o tumor aparece e começa a crescer mais rapidamente. No Instituto do Câncer do Ceará, a psicóloga explica que já vem sendo feito o acompanhamento de pessoas com câncer que também estão em processo de depressão. Inclusive, ela disse que essa relação entre problemas psicológicos e a doença existe já há algum tempo, mas até então apenas com base na observação. Ter um sentimento de tristeza e chorar diante do câncer é natural. Mas no instante em que isso se mantém, né, com uma maior recorrência, uma maior intensidade, impedindo o paciente, inclusive em relação à adesão ao tratamento, aumentando o sentimento de insegurança, medo, aí você vê que há uma necessidade de um acompanhamento mais forte, mais próximo. Por isso a equipe da instituição do ICC, enquanto equipe multiprofissional, vai estar contando com o trabalho do psicólogo nesses diferentes setores, né? O consumo de bebidas energéticas por jovens e adolescentes tem crescido no Brasil, o que preocupa autoridades e especialistas. O assunto foi discutido na Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Um dos caminhos apontados é definir em lei uma idade mínima para ingerir esses produtos. Confira na reportagem da TV Câmara. Segundo o Ministério da Saúde, é cada vez maior o consumo de energéticos por jovens e adolescentes. E isso pode estimular também o consumo de bebida alcoólica, colocando a saúde em risco. E o perigo se torna ainda maior quando são ingeridas juntas. Os energéticos possuem grande quantidade de cafeína, açúcar e outros ingredientes que podem provocar efeitos colaterais, como insônia, irritabilidade e aceleração dos batimentos cardíacos. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara promoveu debate sobre o tema. Um dos participantes foi o presidente do Instituto Cuidar Jovem. Ele defendeu uma idade mínima para o consumo de energéticos. A juventude está bebendo isso aí como se fosse suco de laranja. Eu acho que como isso aí meio que saiu do controle, podemos encaminhar um projeto de lei que possa até limitar a idade de consumo, talvez 14 anos, talvez 16 anos, e medidas legais para o comércio ser bem fiscalizado
desses produtos. Os participantes acreditam que regulamentar o uso dessas bebidas é importante, mas a representante da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, disse que é preciso estudar melhor o assunto para definir como regulamentar esse consumo. Qual é a função da gente proibir? É vincular a bebida alcoólica, então realmente é 18 anos. Então, para a gente partir para uma regulação, a gente precisa compreender qual é o melhor caminho. É trabalhar na publicidade, é trabalhar no tamanho da embalagem, então existem vários caminhos regulatórios. O Ministério da Saúde já desenvolve medidas de prevenção, mas defende ações mais efetivas, como aumentar o preço desses produtos. As bebidas energéticas, muitas delas são muito baratas, o que facilita o acesso. Uma outra ação que é bastante efetiva é a restrição do uso, né, e a restrição dos pontos de venda. Para o presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Patrus Ananias, além de uma lei para regulamentar o uso de energéticos, é fundamental trabalhar a conscientização dos jovens. Em primeiro lugar, nós conscientizarmos as pessoas, as famílias, as comunidades, promovermos um debate sério no país, inclusive envolvendo os meios de comunicação, as igrejas, as universidades, as escolas. Nós sabemos que o uso abusivo de energéticos, assim como de drogas, o uso excessivo do álcool, compromete a vida. É em torno desse valor maior que nós devemos debater essa questão no Brasil. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Mas a partir de agora, aqui no Brasil, o último mês do ano será todo dedicado à conscientização a respeito do HIV. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional e prevê a iluminação de prédios públicos em vermelho. Será um alerta em especial para jovens e idosos que estão se descuidando. Veja os detalhes na reportagem da TV Senado. A doutora Sônia decidiu ser infectologista porque, na época da faculdade, perdeu um amigo para o HIV. Nos anos 80, o diagnóstico era uma sentença de morte. Hoje a gente tem remédios mais modernos, todo mundo que faz o diagnóstico logo começa a tomar o antirretroviral, que hoje constitui, às vezes, para a grande maioria das pessoas, 2 comprimidos por dia, né, com poucos efeitos colaterais. O José Renato recebeu o diagnóstico há quase 30 anos. No começo foi muito difícil, né? Tentei até suicídio, né? Porque não tinha os medicamentos, né? Na época era só o AZT. Então eram pessoas morrendo atrás do outro, né? Ele aprendeu a conviver com o vírus, mas ainda sofre com o preconceito. Na minha própria casa eu vivo com preconceito, mas eu me acostumei a viver com preconceito e hoje para mim o preconceito, né, não abre porta para o preconceito. De 1980 a 2016, mais de 840 mil casos de AIDS foram notificados no Brasil. Só nos últimos 5 anos, a conta é de mais de 40 mil novos portadores do vírus por ano. A maior parte dos casos está no Sul e no Sudeste, que somados representam mais de 70% do total de infectados. A maior concentração dos casos de AIDS no Brasil está entre as pessoas com a idade entre 25 e 39 anos. Ainda assim, nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento nas mortes entre as pessoas com mais de 50 anos e adolescentes entre 15 e 19 anos. De todos os infectados, 65% são homens. É inclusive entre eles que a taxa de jovens com o vírus praticamente triplicou nos últimos 10 anos. A partir de agora, aqui no Brasil, a conscientização sobre o HIV vai durar todo o mês de dezembro. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional. Os avanços em tratamentos e campanhas dirigidas em prol de solidariedade com infectados em AIDS ensejaram paralelamente as pessoas terem uma leitura equivocada, porque fica que a doença está sob controle. Seria então um mal crônico, é um senso comum, mas não é assim. Resultado
resultados dessa mentalidade enganosa são péssimos. Aumentos nos índices de pessoas contraindo HIV e, de modo muito alarmante, nos mais velhos e nos jovens contaminados. Parece que é uma coisa tão simples, é só tomar os 2 comprimidinhos, as balinhas mágicas, e é só isso. E a gente queria também que eles pensassem que não é só isso, né? Minas Gerais é um estado de cultura diversificada e plural, riqueza que precisa ser preservada. Um projeto de lei de autoria do governador Fernando Pimentel cria o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento e a Política Estadual de Cultura Viva. A proposta está em análise pelos deputados mineiros. Eles fizeram um debate público para receber sugestões e aprimorar o texto. Confira na reportagem da TV Assembleia de Minas. O projeto em debate nasceu de encontros regionais com agentes de cultura durante o ano passado. A proposta cria mecanismos para diminuir as desigualdades na distribuição dos recursos para o setor. As atividades culturais têm sido prioritariamente subsidiadas por instrumentos de fomento público, como a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Desde 1998, quando a legislação passou a permitir que empresas destinassem os valores de ICMS ao financiamento de projetos culturais, foram disponibilizados 800 milhões de reais para produções artísticas. Mas os recursos não chegam para todos. Nestes últimos 20 anos, 80% da verba da renúncia fiscal ficou em projetos executados em Belo Horizonte ou na região metropolitana. Esse projeto que aí está prevê essa questão aí de forma muito especial, a questão de mecanismos, né, visando a facilitação, um acesso mais democrático desses recursos. Para que haja uma melhor distribuição geográfica dos recursos, o projeto propõe que a contrapartida ou o patrocínio das empresas que financiam projetos do interior do estado seja menor. Isso significa que a parte em dinheiro que o contribuinte é obrigado a investir nas produções cai pela metade se elas forem fora da capital. E para reduzir as desigualdades no acesso às verbas, parte de toda a captação de recursos irá automaticamente para o Fundo Estadual de Cultura. As pessoas não estão entendendo. Tem gente que fala assim, nossa, mas então o que a gente captar, e a gente vai ter que captar para o governo, como é que vai acontecer isso? É isso que a gente veio buscar aqui, uma forma de participar mais, para a gente saber como que a gente pode contribuir para que isso funcione da melhor maneira possível. Para o governo, a mudança de costumes é fundamental para que a captação de recursos de grupos artísticos já consolidados no mercado fortaleça o fundo de onde sairão os recursos para financiar iniciativas que nunca conseguiram investimentos. Com isso, nós abrimos editais e pessoas de todas as regiões do estado, de pequenas cidades, cidades distantes, cidades que não têm empresas, que não têm grandes contribuintes de ICMS, as pessoas desses municípios vão também poder ter acesso ao benefício, vão poder ser financiadas pelo Estado na sua produção cultural. A Política Estadual de Cultura Viva, presente no projeto, prevê o financiamento direto de grupos artísticos que possam potencializar iniciativas desenvolvidas por comunidades sem apelo comercial. A ideia foi elogiada por especialistas, assim como os editais regionais que fomentam a cultura no interior, mas desde que eles sejam uma obrigação do Estado. O projeto deveria trazer algo mais robusto nesse sentido, porque ele não obriga a fazer editais regionais. Então, pode ser que nunca aconteça. Então, se não se estabelecer como política específica, a gente sabe bem que as legislações, aquelas que dizem que o que não é obrigado, o Estado tem dificuldade de realizar. Então, acho que valeria a pena uma coisa mais concreta. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens apresentadas, é só acessar a nossa página, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!